E aí, pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o professor Rafael. Vamos nossa mais uma aulinha aqui de química orgânica, agora com o assunto isomeria. O pessoal fica meio chateado, não gosta muito, fala que isomeria é difícil. Então vamos fazer o seguinte, vamos desde o iniciozinho, desde o começo. É o pré-requisito que você precisa reconhecer as funções orgânicas, sacar de fórmula molecular, fórmula estrutural, né? Então isomeria não é um assunto que você pode começar já, eu vou começar a estudar orgânica hoje, começo pela isomeria. Então você já tem que ter uma caminhada, mas nada demais não. Então vamos lá, o conceito de isomeria, o pessoal se confunde, então a gente precisa voltar para a base do que é isomeria, para a gente poder dar início. Então isomeria são compostos que são diferentes, moléculas diferentes, que compartilham a mesma fórmula molecular. Então olha esse exemplo que eu dei aqui. Aqui eu coloquei o etanol, o álcool mais famoso do universo, e aqui eu coloquei o metoximetano, um éter. Então eu tenho um álcool e um éter. Não tem nada a ver quimicamente, o éter tem a reatividade baixa, já os álcoois são bem reativos, o etanol está em várias situações, ele é anfifílico, dissolve polar, apolar. O metoximetano ele tem um caráter apolar altíssimo, solubilidade na água é praticamente inexistente, dissolve muito pouco, praticamente nada, é considerado insolúvel em água. É bem mais volátil que o etanol, porque as ligações intermoleculares, enfim. Se eu ficar aqui elencando todas as diferenças que esses dois compostos têm, vou ficar aqui o dia inteiro. Mas esses dois caras aqui são ditos isômeros. Por que eles são isômeros? Os dois têm 2 carbonos, os dois têm 6 hidrogênios e os dois têm 1 oxigênio cada. Então, os dois compartilham dessa mesma fórmula molecular aqui. Embora não tenham muita coisa em comum, mas eles são considerados isômeros justamente pelo fato de ter essa mesma fórmula molecular. Bom, a isomeria é só isso, gente? É óbvio que ela vai se desdobrar em muitos casos, mas a base é essa. Então a gente vai ter isômero que é muito fácil você verificar a diferença de um para o outro. Eu acho que uma pessoa que nunca estudou química, se olhar para essas duas moléculas aqui agora, vai perceber que elas são diferentes. Então o conceito básico de isomeria é esse. A isomeria ela vai se dividir em isomeria constitucional, que é a plana, o pessoal chama de plana, já o nome mais novo é constitucional, e a isomeria, a estereoisomeria, a isomeria espacial. Então são dois grandes casos. Nessa aula de hoje, a gente vai ver só a isomeria plana, a isomeria constitucional. Ela é mais simples de entender, mas eu já vi as questões complicarem muito mais com a isomeria constitucional comparado à isomeria espacial. Eu já vou mostrar para vocês agora. Então, olha esse exemplo aqui. Então, eu estou entregando para vocês uma fórmula molecular. Tem questão que o único pré-requisito que chega para você e fala assim: amigo, essa fórmula molecular aqui, monta tudo que dá para montar com essa fórmula. Se vira nos 30. Bom, aí o que acontece? Esse é o tipo de questão mais perigoso que existe. Esse tipo de questão, você nunca termina a questão com certeza, né? Se você montou todos, ou se de repente você fez algum ali repetido, você esqueceu de algum. Então, por exemplo, eu já considero essa uma das questões mais chatas que tem de isomeria. Então, por exemplo, com C4H8, aqui eu estou montando para vocês 5 isômeros planos. Já vou falar disso aí já. Existe até mais um isômerozinho espacial, mas por enquanto, com conhecimento, quem nunca estudou isomeria na vida, você consegue montar 5 moléculas com essa mesma fórmula molecular. Então eu tenho aqui 5 isômeros, você pode checar que todos eles têm 4 carbonos e 8 hidrogênios. Bom, esse tipo de questão ela poderia aparecer até para quem está aprendendo hidrocarboneto. O cara chega assim, olha, eu tenho um hidrocarboneto com C4H8, monta aí tudo que dá e tudo que não dá. Eu desafio você, nessa questão aqui, você encontrar um outro isômero plano, né, fora da espacial, como eu já disse, que seja diferente desses 5 que eu coloquei aqui. Você pode depois me procurar, colocar em comentário o que você quiser, que você não vai conseguir encontrar um isômero diferente desses daqui que seja plano. Então, um macete, esse tipo de questão, não tem muito, né? Primeiro, você identificar que é um hidrocarboneto. Fórmula geral aqui vai quebrar um galho, né? Porque você está vendo que é uma fórmula do tipo que é CnH2n. Então, para hidrocarboneto, ou você consegue montar um alceno, ou você consegue montar um ciclano. Então, quem não lembra disso aqui, olha lá nas aulas de hidrocarboneto que você vai encontrar essa fórmula geral.
isso aqui já te dá um norte, que você já não vai sair montando qualquer coisa. Imagina do nada, né, às cegas, ó, monta tudo que der. Você vai começar a colocar tripla, não colocar dupla, e você não vai conseguir montar. Então, você vai montar alguém aberto com uma dupla, ou você vai montar alguém fechado de cadeia saturada. Então, isso aqui já é um bom começo. E depois que você montar, se você tem estruturas que você está com dúvida se elas estão repetidas ou não, você vai dar um nome. Por exemplo, essa daqui é o boot 1N. Essa daqui é o boot 2N, perdão, 2N. Aí vem uma pessoa, não, tá, mas eu podia montar também o 3N. Aí seria o 3. Não, esse aqui eu sou obrigado a começar a numerar desse lado. Então esse aqui, por exemplo, é o boot 1N. Então é o mesmo, então ele não vai contar porque ele já foi contabilizado aqui, beleza? Então esse aqui, por exemplo, 1, 2, é uma cadeia com 3. Eu tenho aqui o metil conectado ao propeno. Então esse é o metilpropeno, não há necessidade de numeração aqui. Aqui eu já tenho o ciclobutano. Aqui eu já tenho o metil ciclopropano. Então, na hora de você estar montando, às vezes você montou de cabeça para baixo, ou então, quer ver, o cara veio e fez isso aqui, nossa, será que esse que eu fiz aqui é diferente? Ah lá, peguei o Rafael, esse é diferente. Não, é igual esse daqui, ó, quando você for numerar, é a mesma coisa, tá vendo? Olha aqui, a ramificação vai continuar sendo o metilpropeno. Aí o cara vem aqui, ó, ah, eu desenhei diferente, né? E faz uma situação meio torta e acha que está desenhando uma molécula diferente. Não, gente. Continua sendo um ciclobutano, continua sendo um metilpropeno. Então aqui a gente só tem esses 5. O cara desenha dobrado. Então esse é um desafio. Então já estou mostrando para vocês, já começando isomeria, já mostrando uma das piores situações que podem acontecer nesse assunto. E qual é a única teoria de isomeria que eu usei até agora? Só a definição. Então eu nem especifiquei quais são os casos ainda. Mas já estou adiantando que essa aqui seria a situação mais enjoada, quando alguém te entrega uma fórmula e fala, amigo, se vira. Beleza? Então, vamos começar agora, isso foi só para já deixar vocês espertos. Vamos começar com as definições, tudo bonitinho da isomeria constitucional. Vamos lá. Então, primeiro, para ser isômero constitucional, é aquela isomeria que muda a conectividade. Então, por exemplo, aqui você está vendo um O que está ligado num C, está ligado num H. Aqui o O já está ligado a 2 Cs. Então mudou. Eu sempre falo que essa isomeria plana é aquela isomeria que você não precisa fazer muito esforço para perceber que eles são diferentes. Quando a gente estudar a estereoisomeria, sim, aí ali tem toda uma jogada para você perceber como que ele está espacialmente. Aí não será tão simples. Mas isômero constitucional, né, você ter uma molécula um pouquinho maior, você sempre tem. Então o isômero constitucional te deu uma fórmula aí com meia dúzia de átomos, sempre vai ter um isômero daquele cara. Na isomeria espacial isso já não vai funcionar. Mas hoje vamos ficar aqui preso na isomeria plana. Então, mesma pessoa que nunca estudou química, olha para esses caras, ah, eu estou vendo que eles são diferentes. Então, na isomeria plana são 5 casos. Vamos passar os 5 casos agora. Vamos começar com a isomeria de posição. A isomeria de posição, você vai ter uma molécula com a mesma cadeia principal, mudando o posicionamento ou de uma dupla ou de uma tripla, no caso de uma insaturação, ou de um grupo funcional, uma hidroxila, um NH2, ou de uma ramificação, uma metila, uma etila, seja lá o que for. Eu coloquei 2 exemplos aqui para vocês, o primeiro com uma dupla. Então a gente percebe aqui que a dupla está na posição 1. É aquele que a gente já até tinha feito. Olha ele aqui, ó, o boot 1N e logo do lado tem o boot 2N. Esses 2 caras aqui são isômeros de posição da dupla ligação. Então, ó lá. A dupla está entre o 2 e o 3, aqui estão em 2. São moléculas diferentes, têm nomes diferentes, mas estão com a mesma fórmula molecular. Logo, eles são isômeros pelo caso de posição. São isômeros planos, isômeros constitucionais pelo caso de posição. Então, isso aqui já podia ser uma questão. O cara te entrega essas 2 moléculas aqui e pergunta que são isômeros em qual caso. Quando ele já coloca uma dupla e pergunta qual caso, pode contar que ele está lidando com isomeria constitucional. Quando a gente chegar lá na espacial, pergunta, até a maneira de perguntar é diferente. Aqui, ó, outra dupla. Esses 2 aqui são isômeros em qual caso? Olha aqui, a hidroxila aqui, ela mora no carbono 2.
a hidroxila aqui já mora no carbono 1. Então, é uma diferença do grupo funcional. Então, continua sendo o propanol, sendo aqui o propan 2-ol, e aqui o propan 1-ol. Os nomes são diferentes. Na isomeria constitucional, você dá um nome e você vai ter uma diferença. Mudou o número, mudou a molécula. Ah, esse aqui é um propanol, só que esse aqui é o propan 2-ol e esse aqui é o propan 1-ol. O nome é igual, não, o nome não é igual. Quando a gente muda um número, o nome é diferente. Então, eles dois são isômeros por pela posição do grupo funcional. Aí poderia colocar um outro isômero aqui, por exemplo, olha esse cara aqui, ó. Um pentano com um metil na posição 2, um pentano na posição 3. Então, esses dois aqui têm fórmula C6H14. São exemplos também que eu posso deixar aqui para vocês, ó, tranquilamente. Está mudando posição da ramificação. Isso pode ser em cadeia aberta, fechada, não importa que a cadeia principal seja a mesma. Beleza? Então, foi posição. Próximo caso, cadeia. Então, o isômero de cadeia ele vai ter a cadeia principal diferente, coisa que não acontecia na posição. Veja porque eu vou falar agora. Todos esses 5 casos que eu estou dando, que eu estou no segundo agora, então vai haver mais 3, eles não são cumulativos. Ou é um ou é outro, tá bom? Então, de novo, C4H8. Aqui a gente tem aquele metilpropeno, que eu já tinha colocado naquela tela lá de trás. Vou até repetir o nome dele aqui, ó. Metilpropeno. Aqui a gente tem o ciclobutano. Aqui eu tenho o metilciclopropano. E aqui eu tenho o but-1-eno. Qualquer um que você pegar, que eu não botei nem o par, né? Botei logo aqui um quarteto. Entre si, todos são isômeros de cadeia. Aqui a cadeia principal tem 3 carbonos. Aqui a cadeia principal tem 4 carbonos, mas ela está fechada. Aqui a cadeia principal tem 3. Ah, aqui também tem 3. Ah, mas essa aqui é fechada. Já muda. Ah, aqui a cadeia também tem 4, Rafael. Mas aqui a cadeia é aberta e aqui é fechada. Então, esses 4 casos são isômeros de cadeia entre si. O ciclobutano e o metilciclopropano são isômeros pelo caso de cadeia. E qualquer um que você pegue aqui vai esbarrar na cadeia. E todos eles têm essa mesma fórmula molecular. Beleza? Olha a questão brotando aqui. Ó. O cara chega para vocês e pergunta assim: monte todos os isômeros de cadeia possível com C4H8. É, a questão danada. Imagina como começa a colocar uma fórmula um pouquinho maior, vai só piorando a situação. Por isso que aquelas fórmulas gerais aqui fazem uma falta danada, pessoal. Você até sobrevive sem as fórmulas gerais, mas complica o meio de campo. Terceiro caso, e para mim o mais importante de todos, porque é o que mais cai nas provas. Inclusive aquele primeiro exemplo que eu usei para dizer o que era isomeria, eles eram isômeros de função. Então a definição é bem simples. A função orgânica que ele pertence tem que ser diferente. Aqui eu coloquei já os casos principais. Esses casos aqui são os que mais aparecem nas provas. Levando em consideração que eu botei aqui toda cetona é isômero de aldeído, todas essas fórmulas que eu coloquei, eu estou levando em consideração o caso mais simples, tá? Cadeia saturada, só um grupo funcional. Então, cadeia vai ser aberta, tudo da coisa mais simples. Se você complicar o meio de campo, se você botar um álcool com 2 hidroxilas, já mudou. Então, pensando nos casos mais simples, eu estou colocando aqui fórmulas gerais para cetona e aldeído. Eles têm a mesma fórmula aqui, ó. Aqui eu tenho uma acetona, aqui eu tenho um aldeído. Inclusive, esse caso é perigosíssimo. Aqui eu tenho a propanona e aqui eu tenho o propanal. Quem passa o olho pode até falar que eles são isômeros de posição, que realmente a posição da carbonila muda. Só que aqui já é uma cetona e esse aqui já é um aldeído. Então mudou de figura, mudou o papo. Função orgânica precede cadeia, precede grupo funcional, posicionamento. Então vale aqui a função, cetona e aldeído. Essa outra formulazinha aqui, ó. Aqui eu tenho um ácido carboxílico. Aqui tem 1, 2, 3, é o ácido propanóico. E aqui eu já tenho um éster, ó.
também com 3. Eles têm a mesma fórmula molecular, ó. E esse aqui eu tenho um éster. São isômeros de função, um caso bem famosinho mesmo. Nossa, aqui são longe a beça. Beleza? O nosso éster. Aqui eu já tenho um éter e um álcool. É igual o caso que eu coloquei. O que eu coloquei lá no início da aula, né? Esses dois caras aqui, eles são isômeros constitucionais, né? Isômeros planos, porque tem essa diferença brutal, pelo caso de função. Então eu comecei para vocês explicando o que é isomeria, usando a isomeria de função. Vamos voltar lá para a isomeria de função. Quer dizer que só tem esses pares aqui, gente? Pode, né? No auge da criatividade, quem constrói a questão, pode mudar. Mas esses daqui são casos muito, muito batidos, tá? Às vezes é até difícil você achar questão onde que eles utilizam outros exemplos que não esses daqui. Então eu já coloquei o exemplo para os 3, ó. Hétero, álcool, aqui a gente tem, até pôr os nomes também, ó. O butano, 2-ol. Aqui a gente tem o metoxi. Opa, dei um mole aqui, hein? Acabei de ver. Eu vou fazer o seguinte, aqui só tem 3 carbonos e aqui eu pus 4. Olha o vacilo aqui, ó. Vamos consertar isso agora. Deixa eu botar aqui a tinta branca para ele poder ficar certinho. Opa, já não estou vendo onde é que tá. Aqui, ó, pronto. Resolvida a situação. Vamos tirar esse butanol daqui, porque não é butanol, agora virou prop, porque são 3. Foi igual um corretivo, não tem problema não. Canetinha, vamos lá. Opa. E eu tenho que mudar a cor, tá branco ainda, né? Vamos voltar pro nosso vermelhão aqui. Então aqui eu tenho prop, porque são 3. An, 2, ol. Que se eu deixasse aqui com aquela quarta, ele não seria o isômero, teria 4. Um vacilo muito grande, né? Aqui eu tenho metoxi, etano. Então pronto aqui, o nome do nosso éter, o nome do nosso álcool, os parezinhos aqui mais famosos que tem. Então já fica atento para essa situação, que é muito comum as questões utilizarem esse. E pessoal, eu não podia deixar de passar. Agora eu cheguei em cadeia, posição e função. E não falar de um exemplo clássico, sempre aparece em muitas questões de muitas bancas durante muitos anos. É uma questão muito clássica. Vamos falar um pouquinho sobre isso daqui. É muito comum o cara chegar para vocês e te dar esse exemplo aqui. Fala, monta tudo que dá para montar com esses caras aqui. O máximo de dica que ele te dá é que fala assim, são aromáticos. Sempre que te fornecem essa fórmula molecular aqui e avisa que são aromáticos, você só consegue montar de isômeros planos essas 5 possibilidades que a gente vai fazer aqui agora. Então, fica esperto, porque quando você chega pela primeira vez numa questão como essa, realmente a pessoa fica meio perdido. Mas a gente vai fazer aqui agora, se ela aparecer na sua frente, agora você já vai ficar um pouquinho mais esperto. Quando eu uso um anel aromático, eu já gasto 6 carbonos, então já não tem nem muito carbono para gastar aqui. Então vou puxar mais um. Tem que colocar um oxigênio, vou acabar colocando um oxigênio nele mesmo. E para fechar essa quantidade aqui, já vou fechar a valência. Depois eu me preocupo em contar. Já deu. Ó, eu tenho 7 carbonos. Cada pontinha dessa daqui tem um hidrogênio, então já são 5. Aqui não tem nada. Com esses dois, 7. Com esse aqui, 8. Já montei o primeiro aqui, o meu fenilmetanol. Tá aqui pronto. O que mais dá para montar? Bom, se a gente voltar para a tela anterior, normalmente quando eu monto álcool, dá para montar éter. Então vamos montar um éter aqui. Não dá para botar um oxigênio aqui pelo meio, mas aqui dá, ó. Então, ó lá. Montei um éterzinho. E agora, se você pensar, não dá para fazer muita coisa, né? Porque substituindo só um hidrogênio não dá para fazer muito, mas eu posso fazer isso aqui, ó. Vou pôr a hidroxila aqui e um C para cá. Completo a valência. E ó, aqui não tem mais hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5. Com 3, 8.
Então agora eu tenho um fenol. Olha aqui, o fenol entrou na dança. E aqui eu fiz na posição orto. Já que existe orto, existe o meta. E já que existe o orto, existe o meta, existe o para. Pessoal, fique esperto, porque esse caso aqui vira e mexe aparece. Então aqui a gente tem um álcool, aqui eu tenho um éter, aqui eu tenho um fenol, aqui eu tenho um fenol e aqui eu tenho outro fenol. Considerações. Vamos chamar esse aqui de 1, esse de 2, esse de 3, esse de 4 e esse de 5. Eu posso falar que 1, 2 e 3 são isômeros de... Pensa aí um pouquinho, pausa o vídeo e responde. 1, 2 e 3 são isômeros de função. Se eu pegar 1 com o 3 ou o 1 com 4, 1 com 5, vai também ser isômero de função se eu pegar de par em par. Agora, esses três juntos aqui, ó, o 3, o 4 e o 5, eles não são mais isômeros de função. Pensa um pouquinho, pausa o vídeo que eu já vou falar. 3, 4 e 5 são isômeros de posição. Caso orto, meta e para, também bastante comum. Aí pode começar a brincar aqui. Se você pegar o 2 com 3, ou 2 com 4, ou 2 com 5, parzinho vai ser isômero de função. Então, esse aqui é um caso muito explorado. Eu já vi cair essa questão perguntando C7H8 de muitas maneiras diferentes. Por isso que eu fiz questão de colocar aqui na explicação da isomeria plana, porque esse é um caso bem clássico. Beleza, pessoal? Então, agora a gente acabou de passar por cadeia, posição e função. Eu já julgo que a gente já quase terminou a aula, porque esses três são os exemplos que mais caem. Os outros dois têm umas peculiaridadezinhas que eu vou falar para vocês agora, mas esses três, atenção redobrada nesses três primeiros casos, especialmente nesse de função. Acho que de todos, esse aqui é o que menos aparece, que é o metameria ou compensação, onde você tem um heteroátomo, lembra que é o que deixa a cadeia heterogênea, e ele acaba partindo a cadeia de maneiras diferentes. Repara só, aqui o heteroátomo, eu tenho 3 de um lado, 1 do outro. Eu tenho 2 de um lado, 2 do outro. Aqui o heteroátomo, 2 de um lado, 2 do outro, 3 de um lado. Então, ele parte a cadeia de uma forma diferente. E óbvio, essa aqui só vai funcionar para a cadeia heterogênea, uma vez que tem heteroátomo. Ah, posso ter metameria, compensação, hidrocarboneto, álcool, aldeído, cetona? Nunca. Então, isso aqui você vai ver muito na função éter, éster, aminas secundárias e aminas terciárias. Secundária, a primária não rola. Amida, com uma boa vontadezinha, pode aparecer uma amida monossubstituída, tá? Que tem uma substituiçãozinha no hidrogênio, mas é mais difícil. Esses três casos aqui são os mais comuns. Eu coloquei para vocês aqui o éster, o caso do éster. Tem que ter a mesma função, senão cai no caso de função, né? Aqui eu coloquei um exemplo com éter e aqui um exemplo com amina, beleza? Então, esse aqui dos 5 é o que menos aparece. E o último, que é a tautomeria dinâmica. Vira e mexe, esse aqui ele dá uma pipocada. A tautomeria, ela chegou já em alguns autores, eu já vi, eles colocando como um caso de isomeria de função, porque não deixa de ser. O que acontece? O básico da isomeria diz que eu tenho que ter isômeros que estão em equilíbrio dinâmico. Então, o que é isso? Quem lembrar da aula de enol vai saber o que eu estou falando. O enol, por exemplo, ele é muito instável. Sozinho ele se converte nesse cara e eles ficam coexistindo com um pequeno percentual desse, então eles estão em equilíbrio. Então, tautomeria é o isômero de função que está em equilíbrio dinâmico. Beleza? Essa é a definição correta. Mas, se a gente quiser dar uma, vamos dizer, abreviada no negócio, aqui apareceu a função enol e aqui também. Gente, vou falar uma coisa para vocês, não devia nem estar falando isso. Toda questão que eu vejo que tem um enol, geralmente é perguntando de tautomeria. Então o cara perguntou de tautomeria, você olha nas opções lá, busca o enol, que é justamente esse é a resposta correta. Porque o enol é muito famoso, desses equilíbrios que ele tem aqui, ó, o equilíbrio aqui cetoenólico, ele virando uma acetona, tá vendo?
Aqui já é o equilíbrio aldoenólico, virando um aldeído. Então é muito comum, né? Várias bancas de vestibular gostam de trabalhar com isso daqui, e os exemplos de tautomeria acabam dando volta e caindo ou no enol ou num derivado, um composto enólico, né? Que ele vai ter outras coisas ali que vão até deixar ele um pouquinho diferenciado. O próprio ácido ascórbico, a vitamina C, ela tem lá um grupamento enólico, por isso que ela é tão instável, não é verdade? Então, a tautomeria é um caso de função específico para quem está em equilíbrio. Então eu vou olhar aqui essa setinha, nem sempre vem, né? Para poder você ver. Então ele já coloca o enol, que eles sabem que o aluno, quando estuda enol, tem que saber que ele está em equilíbrio, aquela coisa toda. Então, para o vestibular, no geral, apareceu enol, já fica esperto que pode estar rolando uma tautomeria. Então, a isomeria plana termina aqui, beleza? Então, como eu disse, são esses 5 casos, onde a gente tem a posição, a cadeia e a função como os principais. Tautomeria e a compensação já vem ali meio, né, querendo não vir. Fica muito esperto, e onde que o bicho pega é quando o cidadão te entrega uma fórmula molecular dessa e fala: amiguinho, monta tudo que dá para montar. Imagina você agora, alguém te entregou essa fórmula aqui e fala assim: monta tudo que dá para montar com ela. Então, vou usar essas palavras que eu estou utilizando, mas o sentido é exatamente esse, né? Te dá uma fórmula molecular e se vira nos 30. Você vai ter que treinar bastante, identificar os pares não é tão complicado, o bicho pega realmente aqui. Então estuda para a gente depois cair na isomeria espacial, na estereoisomeria. Pessoal, grande abraço e até a próxima. Tchau!